Quem vive, quem morre? Quais são os critérios éticos avaliados pelos médicos na hora de decidir quem tem mais potencial de vida? O que é bioética e o que isso tem a ver comigo e com você? Eu sou Lorena Fernandes, coordenadora de RCO da Unimed Anápolis, e esse é o nosso primeiro videocast Boletim Médico. Para responder essa e outras perguntas, eu trouxe o Dr. Elias Hanna, médico cooperado, endocrinologista da Secretaria de Saúde, professor, conselheiro administrativo e ético da Unimed Anápolis. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Lorena. É um prazer estar contigo, é um prazer falar com o cooperado e com o usuário da Unimed. Obrigada. Doutor, a gente está respeitando o distanciamento social recomendado pela OMS, além de estarmos utilizando a máscara. Depois de um ano de pandemia, a gente ainda encontra pessoas que se negam a utilizar a máscara. Por que é tão difícil as pessoas utilizarem de forma correta e se ainda há um negacionismo, que não existe pandemia? Isso é extremamente importante, o seu questionamento, porque, a meu ver, no momento que a gente está, fica parecendo que falta empatia das pessoas. Porque quem obedece o isolamento, quem faz o uso de equipamentos de proteção individual, como a própria máscara, acaba sendo ridicularizado por aqueles que não fazem. Quer dizer, quem faz a coisa certa parece estar fazendo o errado, e quem faz o errado parece estar fazendo o certo. Isso é absolutamente, digamos assim, uma verdadeira contradição daquilo que tudo que a gente já conhece em relação à pandemia um ano depois. Uma pandemia que levou até o momento 253 mil brasileiros, levou a vida de 253 mil brasileiros. Uma pandemia que acometeu, e existem dados que podem, a gente pode pensar que até existem mais pessoas que foram contaminadas, mas mais de 10 milhões de pessoas contaminadas. E não é possível que num momento como esse, a gente ainda fique questionando coisas tão básicas. Então, no meu entendimento, muito mais do que o negacionismo é a falta de empatia. E isso é uma coisa que me entristece muito, quando a gente começa a banalizar a morte. Quando a pandemia começou, nós chorávamos a morte dos italianos, dos espanhóis, como se eles fossem membros da nossa família. E aí a gente ficava espantado quando se falava assim, morreram 300, 400 italianos hoje, 250 espanhóis hoje. E de repente, aquelas mortes que estavam lá chegaram perto da gente. E ao invés da gente se compadecer, da gente se entristecer com essas mortes, a gente banalizou a morte. E hoje, quando a gente conta a morte aos milhares, no momento que a gente está gravando aqui, nós estamos há 38 dias com a média de mortes acima de 1.000 por dia. E as pessoas acham que simplesmente não existe nada. Essa banalização da morte, a gente já viu lá no passado e viu no que deu, né? Quando a gente banalizou o nazismo, o fascismo, a gente viu no que deu. Você vai a um parque, na semana passada eu estive caminhando no Parque Ipiranga, eu fiquei espantado, porque eu acho que de cada 10 pessoas que estavam no parque, menos de 3 estavam de máscara. Então, mostra que as pessoas não tomaram ciência da gravidade ainda que é a pandemia. Doutor, a gente está agora num quadro de vacinação, né? Quando os ricos fazem a guerra, são os pobres que morrem. É uma frase do Sartre, citada pelo senhor no seu artigo de bioética em tempos de pandemia. Uma resolução da Organização Mundial da Saúde fala que a vacina é um bem público. Perfeito. A minha pergunta é, a vacinação na rede privada, ela desafoga o SUS ou ela aumenta a iniquidade social? Essa questão que está sendo levantada agora, da imunização por clínicas privadas de vacinas, ela vem porque existe um vácuo dentro do que o executivo se propôs para tratar a doença. Então, essa inércia do governo em adquirir as vacinas, é importante você colocar que os primeiros, digamos assim, os primeiros estudos de imunização, se você pegar
Quando o primeiro caso foi descrito em Wuhan, que foi em dezembro, no final de dezembro de 2019, né? Para o início da vacinação na Europa, decorreu-se menos de um ano. E aí o que aconteceu? Quando nós fomos buscar a vacina, nós estamos final de fevereiro, início de março, quando às vezes as pessoas vão nos ver em março, né? Nós estamos com menos de 3% da população imunizada. Eu dou um exemplo muito claro aqui, por exemplo, o Chile, que estava praticamente numa guerra civil. Não sei se as pessoas se lembram, o Chile estava, praticamente as pessoas estavam na rua com um nível de insatisfação social muito grande. O governo chamou a oposição, chamou a sociedade e se uniu para tentar, vamos dizer assim, melhorar o controle da pandemia naquele país. Hoje o Chile tem proporcionalmente 5 vezes mais imunizados do que o Brasil. E isso um país mais pobre do que a gente. E é um governo que também mudou durante a pandemia. Saiu um governo de esquerda, entrou um governo de direita. E o que se fez no Uruguai? Uma união entre os governos que saíram, o governo de esquerda que saiu e o governo de direita que entrou, no sentido de proteger a população. Então é possível fazer a coisa e não transferir responsabilidades. Puxando um gancho nisso que o senhor está falando, existe alguma maneira de estabelecer algum critério ético para que pudesse funcionar? Uma vez que eu acho, em minha opinião, seja muito difícil a gente barrar essa imunização na rede privada. Isso vai acabar acontecendo aqui no Brasil, acho que mais cedo do que a gente espera, mas quais critérios, assim, na sua opinião, a gente poderia elencar como critérios éticos para vacinação na rede privada? Bem, Lorena, primeira coisa, é importante se colocar, o Brasil é o país que tem o maior expertise em imunização, talvez do mundo. Isso porque nós temos um sistema único de saúde, né? E que esse sistema único de saúde hoje ele está alicerçado em mais de 25 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Essas unidades básicas de saúde no Brasil são capazes de imunizar, num curto espaço de tempo, até 100 milhões de pessoas. Eu quero frisar que eu não acho que a imunização deva ser privada. Se existe essa possibilidade, o que deveria ser feito é a sociedade organizada, do ponto de vista das grandes corporações, adquirirem essas vacinas, e aí eu acho que é uma coisa que pode se pensar, né? Pode ser proposta, mas que a distribuição seja feita através do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde. Quer dizer, se o governo tem dificuldade em adquirir, eu acho que as grandes corporações industriais e comerciais podem adquirir essa vacina, mas repassar quem de direito, para que não haja esse risco de, digamos assim, de aumentarmos ainda mais essa desigualdade social. Diga-se de passagem que eu vejo isso também na área da educação. Quem voltou primeiro para as aulas presenciais foi a rede privada. Por quê? Porque a rede pública não está capacitada ainda para oferecer digamos assim, todo o ensinamento que aquela pessoa que tem menos condição social tem. E olha só, durante a pandemia o que aconteceu. A rede privada deu resposta rápida, porque os alunos têm computadores, porque tem Wi-Fi, enquanto aquele que dependia da rede pública, ele ficou à mercê de uma escola que não tinha computador, de um aluno que não tem computador, de uma rede Wi-Fi que não funciona. E aí você pega, quando você vai ver isso, lá na frente você vai ver que quem tinha condição vai ocupar as melhores vagas nas faculdades. E aquele que não tem condição deixa de ocupar porque foi vítima também de uma segregação social. Doutor, eu comecei esse programa com a seguinte pergunta: quem vive, quem morre, quais são os critérios éticos avaliados pelos médicos na hora de decidir quem tem mais potencial de vida?
Eu queria primeiro que o senhor me explicasse sobre esse potencial de vida. O que significa ter esse potencial de vida? Na hora de levar em consideração, é a idade? Vive quem consegue produzir mais para o mercado? A gente criou um conceito que é a questão do achatamento da curva. O achatamento da curva é exatamente permitir para que o sistema de saúde possa abarcar para si todos os pacientes contaminados, sem que haja, digamos assim, essa verdadeira escolha, esse dilema de Sofia de eu ter que escolher quem recebe oxigênio e quem não recebe. Fica parecendo uma coisa muito de ficção, mas nós vimos isso há um mês e meio atrás em Manaus. Em Manaus, as pessoas não tinham oxigênio. A rede pública e a rede privada saturou-se rapidamente. E o que a gente viu? Chegou a ter em Manaus um número de 110, 120 óbitos por dia, pessoas que foram desassistidas. Aí você fala assim, mas Manaus é uma cidade pobre. Vamos para Nova York, tá? Em Nova York, grande parte das pessoas que morreram vítimas do SARS-CoV, do Covid, elas morreram dentro de casa. Por quê? Porque não tiveram acesso ao hospital. Aí entra a questão da rede hospitalar de Nova York, que é excelente, mas o atendimento público é precário. É muito caro a saúde em Nova York. E aí o que aconteceu? Muitos dos médicos tinham que fazer a escolha sobre quem teria a prioridade para ser atendido em terapia intensiva. A lógica faz eu pensar que a prioridade seria do mais jovem, né? Mas como é que eu meço isso do ponto de vista ético e filosófico? Quem me dá esse direito? Eu não posso brincar de ser Deus. Eu não posso chegar e falar assim, não, vou escolher o jovem porque ele tem uma vida toda pela frente. Vou matar o velho porque ele tem muito pouco a oferecer. Isso não é justo, entendeu? Eu tenho que pensar também na questão, o que essa pessoa de mais idade ainda pode oferecer e o que ela já ofereceu para o país, ou para a sociedade, ou para o núcleo familiar que ela vive. Na verdade, eu não gostaria nunca de passar por um dilema como esse. Jamais. De ter que escolher quem eu trato. Eu acho que eu tenho que tratar todos de uma maneira igual. Aí não é brincar de ser Deus, entendeu? Eu acho que, na verdade, é aplicar o ensinamento de Deus. Não há, do ponto de vista ético, como eu justificar a escolha de um em detrimento de outro. Bioética é a ciência que vai fazer com que esses questionamentos éticos sejam colocados da melhor maneira possível para a pessoa, para proporcionar a ela um bem-estar social, um bem-estar físico, um bem-estar filosófico, religioso, e fazer com que ele tenha, digamos assim, a consciência de que tudo que é feito em prol dele, para o melhor para ele. Pensar que efetivamente nós estamos num momento que eu jamais imaginei na minha vida. Eu acho que médico algum imaginou isso. Quem assiste um filme de ficção científica, o filme começa, mas sempre no final tem uma esperança. E nós estamos há um ano ainda não enxergando essa questão da esperança. E a única esperança, na verdade, que a gente enxerga é a imunização, é a vacina. E tomara Deus que maio, junho a gente já tenha, digamos assim, um ambiente mais propício a, de repente, encontrar as pessoas, sorrir com as pessoas e, quem sabe, abraçar as pessoas, que é o que a gente quer. Doutor, só para finalizar, quais foram as lições que o senhor vê que a pandemia trouxe na classe médica? A classe médica, ela nunca foi testada de uma maneira tão abrupta e tão cruel, digamos assim. Colegas nossos que estavam na linha de frente, eles se fadigaram. Você vê relatos de colegas que chegavam em casa chorando, porque não tinham mais o que fazer, cansados fisicamente. Mas, por outro lado, a pandemia trouxe de volta um respeito à classe médica que ela estava quase perdendo num determinado momento. Então você vê nos olhos do paciente
ou ouvir de um paciente o agradecimento por estar vivo, o agradecimento pela cura proporcionada, e você viu isso, cada um dos que estão aqui nos assistindo viu, quando uma pessoa sai do hospital, digamos assim, a contemplação dele com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com todo o profissional de saúde que esteve com ele. Ontem mesmo eu estava assistindo, quando nós estamos lembrando um ano de início de pandemia no Brasil, uma reportagem falava de um paciente e ele começou a chorar quando ele viu novamente o médico que o tratou. Então esse reconhecimento da profissão médica, esse respeito que o médico readquiriu junto à sociedade, eu acho que é a principal lição que a pandemia nos traz. Muito obrigada, doutor. Foi extremamente enriquecedor, esclarecedor as considerações que o senhor levantou aqui comigo nessa manhã. Eu quero agradecer a vocês, convidar para fazer parte das nossas redes sociais. Esse material vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no site da Unimed de Anápolis e nas redes sociais. Obrigada e nos vemos em breve.